Oi pessoal, eu sou a Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas, em que eu falo de livros, estudos, organização e mais alguma coisa aqui da minha telha. E hoje eu vim mostrar as minhas leituras de julho e também algumas comprinhas novas que eu fiz no final do mês. Bem, em julho eu tentei participar da Pretatona, que é uma maratona literária organizada pelo perfil Clã das Pretas, mas eu acabei não conseguindo completar. Para quem não ouviu falar do que foi a Pretatona, a maratona consistia em ler somente autores negros durante o período que era de final de junho até final de julho. Colocou algumas categorias, que eram ficção científica, ficção especulativa, para o jovem adulto, né, Young Adult, um livro nacional, a HQ, outras duas categorias, que era não ficção e livro infantil, se eu não me engano, eu acho que é isso. E aí eu consegui completar duas categorias, mas eu também estava com vontade de ler outros livros, então eu acabei respeitando mais assim a minha vontade do que a leitura dentro das categorias. Mas bem, o primeiro livro que eu concluí, eu já estava lendo antes da Pretatona, mas acabou se encaixando, que foi o Tornar-se Negro, da Neuza Santos. É um livro de não ficção nacional, então se encaixava tanto na categoria de nacional como na de não ficção, em que a Neuza vai tratar das questões raciais no Brasil pelo viés da psicologia. E, na verdade, inversamente, vai falar da psicanálise pelo viés do racismo, né? Então, como se dá, como é a condição emocional do negro na sociedade brasileira. Isso ela vai explicar que as duas coisas não estão separadas. E a minha segunda leitura finalizada foi A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. É uma leitura também que eu já tinha iniciado em junho, terminei em julho. Foi uma leitura coletiva com outras duas pessoas lá no Instagram, os perfis da Juliana, do Blank Garden, e da Márcia, que é marcia.dch. A gente leu só entre a gente, eu não abri para fazer uma grande leitura coletiva no perfil mesmo. O resultado desses comentários a gente transformou em podcast, no podcast da Juliana e no meu. Eu vou deixar o link na descrição. Esse livro é considerado o primeiro romance de fantasia brasileiro e foi escrito por uma mulher cearense, e até então eu não tinha lido o livro. Ele é de 1898 ou 89, algo assim. E, assim, no podcast a gente se debruça mais para falar várias questões sobre o livro. Eu gostei bastante, apesar de muitas ressalvas, principalmente com questões racistas. A autora era abolicionista. Isso ela fala tanto no livro como na introdução, no prefácio, tem informações biográficas que ela era abolicionista. No entanto, dentro do romance, ela ainda traz muito racismo enraizado, né? Tem uma cena lá de libertação dos escravos de uma fazenda, mas ainda coloca os escravizados numa situação assim submissa a ela, e de como se ela fosse essa grande salvadora branca que libertou os escravos. Não, em nenhum momento menciona sei lá, as lutas que eles próprios travavam para se libertar, além de outras questões bem problemáticas com relação ao próprio linguajar mesmo, de associar coisas negativas à cor. E, enfim, a gente fala algum desses pontos no podcast. Apesar disso, tem essa grande contradição, né, dela ser abolicionista, mas mesmo assim ter esse racismo tão enraizado no romance. E tem outras coisas bem engraçadas e bem curiosas de você ler, como é que é esse primeiro romance de fantasia brasileiro. E em seguida eu li esta HQ, Raul, do Alexandre de Maio, que
se encaixa na Pretatona e também no outro desafio que eu tô participando, que é o Lendo Escritores Negros Brasileiros. Eu já comentei aqui sobre esse desafio e eu simplesmente amei essa HQ, eu recomendo muito. Eu comprei numa promoção na Editora Elefante, diretamente do site, tava um combo, essa HQ e outra, as duas por R$40. A gente sabe que HQ geralmente não é barato, então aproveitei essa promoção. E eu amei. Tudo aqui, a maioria das coisas aqui era muito novo pra mim. Raul é um termo, na verdade, não é o nome de nenhum personagem, que é usado pra pessoas, criminosos que dão golpes digitais, digamos assim. Mas é um esquema bem mais complexo também, que eu vou ver se eu consigo fazer uma resenha só pra essa HQ. E ela vai falar a história desse cara aqui, que é o Rafa, que ele cresceu na Baixada Glicério, na região central de São Paulo. E aí desde cedo, assim, ele começa a se envolver com alguns crimes e depois ele começa a fazer esse tipo de crime que é você dá golpe em cartões, tanto e aí existe para clonar cartão, para roubar senhas de cartões de crédito ou de débito, e aí vai falar aqui de várias maneiras que isso acontece. Mas o ponto não é isso, o ponto é que ele tinha o sonho de ser rapper, o sonho da vida dele era ser rapper, ele começa a conseguir realizar esse sonho quando ele tá saindo do crime para se dedicar à vida como rapper. Ele vê que ele precisa investir mais dinheiro pro próximo álbum dele, e aí ele decide fazer uma dessas ações aqui criminosas uma última vez, para poder arrecadar esse dinheiro para lançar um álbum. E aí nisso ele é pego e é preso. E aí vai acontecer várias outras coisas. E, enfim, é uma história muito intrigante. E eu gostei muito da forma como o jornalista, meu HQ jornalística, né? Ele aborda a situação, assim, sem um olhar denunciador nem nada. E faz você enxergar vários prismas dessa situação. E o traço dele é muito interessante também. Vou ver se dá pra mostrar assim. Ele não mostra os detalhes dos rostos. Eu gostei muito. E eu finalizei também o livro Roube como um Artista, que eu li no Kindle. E eu tava lendo esse livro assim bem despretensiosamente e tal, já conhecia, mas nunca tinha realmente ido atrás de ler. E eu gostei bastante, fiz um resuminho em que eu quero fazer alguma postagem mais detalhada sobre as coisas que eu concordo e que eu discordo com o livro. Mas pra mim foi muito legal porque muitas vezes a gente fica preso na ideia de que a gente tem que produzir algo totalmente original ou de que a gente só vai ser bom se fizer algo completamente inédito. E o livro vai desmistificar essa ideia de que, tipo, não existe mais nada original. O que existe é uma combinação de coisas, de referências que só você vai fazer e que isso vai ser algo novo, assim, mas que você não vai tirar isso do nada. Você vai tirar suas inspirações, construir o seu trabalho em cima de outros trabalhos, sim. Isso não é se escorar ou copiar ou plagiar ninguém. Ele coloca que existe a diferença de plágio e de inspiração, né? E porque você vai mesmo ter suas inspirações, mas o que você vai fazer a partir disso é outra história e que vai transformar, então, aquela inspiração numa coisa sua, mas que não vem assim do nada. E aí eu achei bem legal, porque às vezes a gente fica muito preso nesse negócio de tipo assim, da onde eu vou tirar inspiração para criar? Como se não, ou então da onde eu vou tirar, da onde eu vou criar o que eu quero criar? E aí é tipo isso, assim, você vai tirar do que você lê, do que você escuta, do que você vê, do que existe já. Por isso que, quando ele fala que não existe nada novo, é porque não existe nada para ser criado assim do nada, né? Em seguida, eu finalizei o Irmã Outsider,
da Audre Lorde. Eu li esse livro pro Clube Leia Feministas e a gente discutiu em 2 encontros em julho e assim, não sei se dá pra ver quanto que ele tá marcado, mas por dentro ele tá muito mais marcado, porque eu botava só alguns post-its, porque se eu fosse botar post-it em cada frase, ia ser todas as páginas. Todas as páginas desse livro tem no mínimo 2 frases que você quer tatuar no seu corpo. E com certeza ele vai estar na minha lista de melhores do ano. Eu fico recomendando esse livro agora pra todo mundo, assim. Passou um vento na minha frente. O vento, leia a Audre Lorde. Porque essa mulher é uma existência, assim, que eu não sei nem explicar, de tão magnífica que ela é. E de tudo que ela fala aqui nesse livro, não caberia pra eu falar em 1 e 2 minutos, assim. Eu só digo assim, confia em mim e na sua próxima compra, ou nas próximas, não precisa ser agora também, mas em algum momento se dê tempo e chance e oportunidade para ler Audre Lorde. Você não vai se arrepender mesmo. Só para dar um gostinho, uma das coisas que eu achei absolutamente atuais nesse livro é que eu tava lendo bem no momento em que tava tendo uma confusão na internet entre duas mulheres negras, feministas, que fazem um trabalho com relação à luta antirracista. E no livro a Audre, e esse livro é de 1900, a maioria dos artigos são dos anos 70 ali, final dos anos 70, e ela fala sobre como que a gente é muito mais predisposta a criticar, acusar e brigar com as nossas semelhantes do que com os nossos inimigos. Parece que a gente está sempre muito mais pronta para atacar quem está do nosso lado do que o real opressor, o real inimigo que a gente tem em comum. Isso para mim foi assim um boom, porque eu já fiz isso, eu já vi acontecendo isso, o quanto que mulheres ainda, mesmo feministas, mesmo com toda a consciência social do mundo, estão realmente sempre mais dispostas a acusar umas às outras. Eu já fiz isso, eu já acusei mulheres com muito mais raiva do que eu acusaria homens. E parece que por um lado é como se a gente tivesse assim, ok, homem faz isso mesmo. E aí por outro a gente também taca todas as pedras do mundo em quem tá do nosso lado, mas que por um momento fez um deslize, ou algo que a gente concorda, ou então assim, simplesmente é isso, outra visão. Enfim, muitos ensinamentos com o Audre Lorde. Para finalizar, eu queria comentar rapidamente 3 livros que eu comprei no final do mês, ou foi começo do mês, eu não lembro mais a data. E eu disse que eu não ia comprar mais nada no próximo vídeo, mas eu decidi que eu não vou mais dizer isso. Talvez eu não dizendo, eu não compre. Não sei. E foram esses 3 aqui. Cadê? Esse é Um Buraco com o Meu Nome, da Jarid Arraes. É um livro de poesia. Não sei se vocês conhecem a Jarid. Ela é uma escritora cearense, é cordelista, poeta, contista, um monte de coisa. Atualmente ela mora em São Paulo. E eu só tinha lido um livro dela, que é o Lendas de Dandara, que é infanto-juvenil. E esse aqui de poesia, não tinha lido ainda nada de poesia, quero muito ler o de contos ainda, mas eu tô muito na vibe de poesia, resolvi comprar. E eu já dei uma lida, assim, geral, e fiquei completamente apaixonada, mas eu vou comentar melhor nos lidos de agosto. Esse aqui, da coleção Feminismos Plurais, o que é interseccionalidade, eu ainda não tinha lido esse livro e a gente ouve muito falar desse termo, né? E não vai realmente estudar o que é esse termo. Como tudo o que acontece às vezes na internet, o negócio bomba, a gente fica reproduzindo sem realmente estudar o assunto. Então, resolvi comprar esse livro. Esse outro aqui, Ninguém Vai Lembrar de Mim, não tava nem lembrando não, do título, da Gabriela Soutello, que é do mesmo selo deste, tá vendo?
e do mesmo selo que lançou o livro o qual eu faço parte, que é O Olho de Lilith. Esse livro, enfim, por causa do selo Ferina, eu tinha ouvido falar muito desse livro, eu sigo a Gabriela no Instagram e aí resolvi comprar esse livro, já estava na minha lista de desejos há um tempo, mas eu não comecei a ler ainda. Foram esses três. Em agosto eu tô bem controlada porque eu tô descontrolada com a minha vida acadêmica pessoal, então não tô nem pensando em comprar livros no momento. Mas quem sabe quando passar o meu TCC eu fique tão feliz e alegre que eu queira comprar a livraria inteira. Espero que não, porque, né, o dinheiro está acabando. Porque está acabando a minha bolsa de estágio e, enfim, tá acabando um monte de coisa, inclusive esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos, alguma indicação que vocês acharam legal. Comentem aqui se tem algum que vocês ficaram curiosos ou algum que você já leu. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Até o próximo!